a relação com essas camadas mais populares? Assim, eles tinham noção do que estava acontecendo no país, assim, em termos de ditadura? Você acha que eles... Qual era a leitura? Bom, havia de tudo, e é bom saber disso, porque houve um boom econômico, né, o chamado milagre econômico, com concentração de renda. No começo patinou, depois entrou ali um crescimento, e depois entrou até um certo nacional desenvolvimentíssimo via gás, essas coisas, né? Mas a gente considerava a ditadura basicamente como antidemocrática e entreguista, né? E antipopular, porque de fato as condições... Nós ouvíamos falar de pessoas de muita fome, em tudo quanto era lugar que a gente andava, a gente ouvia falar em fome. E naquele tempo ainda havia Josué de Castro e aquela denúncia de uma geração que, por não ter proteína em certa idade inicial, ia ter um comprometimento mental para o resto da vida, né? Como se fosse uma sub-raça. Então, houve um artigo de um norte-americano chamado Albert Fischler, depois até fiquei meio parceiro, amigo dele, é uma figura de destaque na economia, nos estudos econômicos dos Estados Unidos. Ele fez aquele índice de Gini, que mostra o índice de concentração de renda no Brasil, e era absurdo. Quanto mais o país crescia, mais a renda se concentrava, e algumas pessoas eram mantidas em situação realmente de miséria. Mas, por outro lado, havia uma percepção dessa exuberância econômica, sim. Havia uma percepção, porque aí o desemprego diminui, as oportunidades de trabalho aumentam, a gente nunca deve negligenciar a relevância disso para quem não é confortável funcionário público, como somos nós na universidade, né? Então, havia também pessoas que tinham participado do movimento sindical, que sofreram com a repressão, mas que se impressionavam com o boom econômico que o regime conseguiu. Isso deve ser dito. Mas em termos de violência, os esquadrões da morte, por exemplo, isso não... Então, eu considero que a pauta de direitos humanos, e é bom para as nossas reações de agora, você está vendo, a educação mobilizou muita gente, né? Mas aquela coisa do ultra, claro que é um escândalo, é uma ignomínia, mas essas coisas, como diz, quer dizer, a tortura faz parte do cotidiano das pessoas, das pessoas de baixa renda e principalmente afrodescendentes, vamos dizer assim. Tortura com a ditadura, tortura sem ditadura, fica parecendo que a tortura com a ditadura chegou para a classe média, finalmente a tortura chegou, mas uma tortura que existe por aí. Então, eu acho que havia o regime militar agitava o termo terrorismo contra essas pessoas, e há de fato uma reação à ideia do terrorismo. Não vamos esquecer que Che Guevara foi entregue ao exército e à CIA pelo campesinato que achou que aquilo era um invasor. Vai ver que tinha coisa de invasor mesmo. Mas então não é essa pauta. A pauta mesmo e por isso foi o que eu abracei, melhoria das condições materiais de existência das pessoas, melhoria das condições de vida. Isso é que era coisa sentida. E aí essa coisa, né? Cadê o caminhão do lixo? Então aquela cidadania básica de ter sua vizinhança incorporada ao trânsito geral de serviços. Até lembro um pouquinho, 2013, né? Essa coisa. Então, o posto policial, essas coisas aí, e de fato, no nível sindical, havia uma tentativa de reconstituição da resistência trabalhadora e de demanda de direitos trabalhistas, né? Então eu vejo um pouco postos de saúde, né? Postos de saúde, atendimento postos de saúde, eu vejo essas coisas como aquilo. Eu não vejo propriamente a pauta de direitos humanos assim da perseguição política do regime militar ser aquela mais sensível para o pessoal. E você fica no movimento? Quando é que você sai do movimento? Então, eu tive assim a nossa luta contra a ditadura, por trâmites que não foram exatamente o que a gente imaginava,
quer dizer, a gente imaginava várias possibilidades, tornou uma grande demanda para o Estado de Direito mesmo, né? O governo sofreu fragorosas derrotas eleitorais, né, com o avanço do PMDB, em 74 mesmo, foi uma derrota eleitoral esmagadora. A esquerda também foi aprendendo a sair de certas, né, alternativas aventureiras e mais inconsequentes para, no meu modo de ver, para posições mais de frente, né? Posições de frente. Eu acho engraçado. Quando você fala fascismo, fala ditadura, eu acho que naturalmente você tem que falar em frente, né? Porque são as demandas mais sentidas nos termos mais compartilhados, que são os da democracia, né? A democracia, direita, centro, esquerda, podem pôr as demandas convergentes no que diz respeito ao Estado de Direito, né? E também, diga-se de passagem, também há condições de desenvolvimento social menos polarizado, menos desigual, né? E a supressão da miséria. Eu acho que nós temos que nos esforçar para traduzir nossas propostas, nós de formação universitária, em termos esses compartilhados e não com Foucault na cabeça, ou a teoria tal, ou o que seja. Eu acho que isso aí atrapalha mais do que ajuda, viu? Aí você fica, então, no movimento até quando? Então, a ditadura foi cedendo a esse avanço, né? Foi se preparando. Ali foi ela não caiu de quatro, ela caiu de pé ali, porque fez essa transição gradual e com Tancredo e Companhia Limitada, depois com Sarney. Então, eu considerei que aí eu poderia voltar a fazer filosofia. Assim, como é Cincinnato, né? Então, precisavam de mim, não era o que eu queria estar fazendo. Eu acho bom que a militância seja uma coisa em que seja uma necessidade mais do seu país do que a necessidade sua. Que você não saiba fazer outra coisa. Eu acho que você deve saber fazer outra coisa, deve manter seus interesses humanos mais difusos, afetivos, né? O que é isso, companheiro? Como eu disse lá, você não pode virar essa figura fanática, fundamentalista, que também não seria muito diferente daquilo que a gente critica. Então, quando eu de bom grado vi meus amigos engajarem no que eu considero uma atividade mais penosa, que é a atividade política institucional, de certo sentido mais arriscada, pelos compromissos que impõe, pelas formas de trabalho que demandam, fazer eleição, ser candidato, gariar milhões de votos é uma coisa difícil. E eu disse, eu vou voltar mais para a filosofia. Aí eu por um certo destaque, vamos dizer assim, intelectual e por essa visão, essa identificação democrática, os estudantes e os professores também me tinham em boa conta. Então, em 78, me chamaram como professor substituto. Em 78 mesmo, eu fui cassado. Eu sou cassado e anistiado, por isso aí eu entrei em outros processos. Mas esse aqui foi o que me tirou do emprego, eu estava no emprego público, então eu perdi o emprego. Eu sou professor cassado da Universidade Federal da Bahia. Eu fiquei feliz de ter sido cassado, porque eu estava aí em 78 engajado num tal grau que eu não queria me dividir com atividade assim de tipo mais formal. Mas quando... E aí o departamento intimidado, porque veio uma ordem lá informal, né, do SNI para não me recontratarem ao fim do semestre. Então, o departamento fez uma carta para mim, deixando claro que não dependia da vontade deles e que eles consideravam o meu trabalho de excelência e tudo, e que, portanto, não era um desdouro no meu currículo, e eu fui afastado. Como foi em 80 que o clima de extensão estava maior, eles me chamaram de volta. Então, coincidiu a dissolução da ditadura, né, que em 80 já estava configurada, a crise, a superação da necessidade desses instrumentos que eram mais restritos, e então, mas não foi logo em 80. Em 80 me chamaram para dar aula de novo, então. E eu comecei a dar aula. Quando chegou em 82, eu disse, eu não sei filosofia nenhuma, a ditadura caiu, posso
ceder um pouco ao meu interesse propriamente pessoal, à minha vocação, vou fazer filosofia, enquanto meus amigos vão com todo o meu apoio e aplauso genuíno e companhia limitada. E essas pessoas, o Jornal Movimento me pôs em contato com Fernando Henrique Cardoso, com Euler Bentes, com Alencar Furtado, era assim que chamava, todo o PMDB autêntico, eu circulava aí nesse ambiente, tentando fazer política, aglutinando força e representando uma certa vertente no interior disso tudo. Uma vertente que eu chamaria de nacional, democrática e popular. Eu tenho essa posição um pouco menos, de que a gente tem que trabalhar com... Até por essa vontade de concretude, de contemplar a pluralidade de aspirações muito sentidas, que não estão ideológicas, eu prefiro esse rótulo aí, embora eu tenha outros diagnósticos mais de longo termo, essas coisas.